Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Eu quero dividir com você uma palavra que o Senhor me entregou. Irmãos, essa palavra ela está baseada no texto que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 8 até o versículo 14. Amém? Irmãos, a Bíblia nos ensina, nos relata que existia um rei em Israel, o primeiro rei de Israel. O nome dele era Saul, e existia um homem de Deus, um juiz de Israel, um sacerdote, um profeta, tudo numa mesma pessoa, que era Samuel. Saul, como rei, ele convocou os seus soldados para enfrentar um adversário, um povo inimigo, o povo dos filisteus, o povo inimigo do povo de Deus. E juntou-se com Saul um grande número de soldados. E esses soldados estavam ali em posição para lutar contra os filisteus junto com Saul. Porém, o profeta de Deus, o homem de Deus Samuel, que era uma autoridade em Israel naquela época, havia dado um recado da parte do Senhor para com Saul. E ele dizia para Saul: Saul, antes de você entrar em confronto com os filisteus, você vai ter que esperar por 7 dias até que eu chegue, e assim eu ofereça um holocausto, uma oferta pacífica para o Senhor. Saul, o rei, até aguardou, esperou esse tempo. Passou-se um dia, passou-se 2 dias, até dar o 7º dia. Quando deu o 7º dia, Samuel não apareceu. E Saul começou a olhar e percebia que o exército dos filisteus cada dia chegava mais perto, cada dia chegava mais próximo deles. E o seu exército, que era inumerável, que era grandioso, começou a se dispersar, começou a abandoná-lo, a ir embora. Então Saul, com medo de perder todos os seus soldados, com medo que eles todos fossem embora antes da batalha começar e que os filisteus os atacassem, Saul resolveu, por conta própria, pegar os holocaustos, ou melhor, fazer o holocausto, apresentar o holocausto, que é um sacrifício a Deus sobre o altar, e as ofertas pacíficas, e ele próprio oferecê-lo. Acontece que o rei Saul tinha a função administrativa do país, mas a função espiritual estava com o homem de Deus Samuel, e Saul não poderia assim tomar aquela atribuição para ele. Quando ele acabou de assim fazer o sacrifício, apresentar o holocausto, Samuel apareceu. Porque Samuel, na verdade, ele havia dito que ia demorar os 7 dias. Ele não falou em que horas que ia chegar. Independente de que hora que ele fosse chegar, no 7º dia, ainda seria, ou melhor, ainda estaria no prazo que ele havia determinado. Quando Samuel chegou, e vendo o que Saul havia feito, e mesmo Saul justificando-se, se explicando, Samuel respondeu assim para ele no versículo 13: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele seria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Amados, existem certas coisas em nossas vidas que são estabelecidas por Deus e que assim permanece para sempre em nossas vidas, dependendo da nossa obediência a Ele. E o pedido que Deus fez a Saul, por meio do homem de Deus Samuel, era que ele apenas esperasse, que ele apenas aguardasse o tempo necessário. Se o homem de Deus, que representava o próprio Senhor ali, disse que em 7 dias iria chegar, o que ele deveria fazer era crer e esperar.
Mas Saul estava confiando muito mais na quantidade de soldados que estava com ele estava se garantindo muito mais com a presença dos homens que estavam com ele, do que de fato na palavra, na promessa de Deus. Então, quando ele se sentiu pressionado, quando ele viu que o seu grupo se dispersava, ele teve medo, ele ficou preocupado, ele acabou perdendo a paciência, e por perder a paciência, ele tomou uma decisão precipitada. Sabe qual foi o resultado disso? Por causa disso, o reino de Saul acabou ali, diante de Deus. Diante de Deus, o reinado dele já não fazia mais nenhum sentido. E Deus, a partir daquele momento, eu já havia falado com Samuel, que havia passado o reino dele para um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, no caso Davi. Percebe, meu amado, o que a sua falta de paciência acaba acarretando na sua vida? A sua falta de paciência acaba te tirando a paz, acaba tirando as promessas que o Senhor fez em sua vida. As promessas que Deus prometeu a você vão se cumprir. Então, da parte do Senhor, não há nada do que se duvidar. É apenas esperar. No momento certo, Deus vai agir. Mas quando você perde a paciência, movido por uma comoção das coisas que estão acontecendo em sua volta, por conta das pressões que assim acarretam sobre você, você acaba fazendo como Saul, agindo precipitadamente. Então não haja precipitadamente, haja conforme o Senhor te disse, confia na palavra dele. Assim eu quero deixar esse último versículo para que você leia na sua casa. Tá? No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, a Bíblia diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Meu amado, tenha paciência, que aquilo que é seu vai vir, vai chegar. Não se precipite, não tome decisões baseadas no seu desespero, baseado na pressão dos acontecimentos que vêm assim apenas para fulminar o seu sistema nervoso e tirar a tua paz. É isso que o diabo quer, mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer confirmar as promessas, quer te abençoar. Amém? Queridos, eu quero aqui convidar os irmãos para estar presente na igreja nessa sexta-feira santa, no sábado de aleluia e no domingo de Páscoa, porque nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor em nossas igrejas. Significa o quê? Que nós faremos a liturgia da Santa Ceia como está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Vamos fazer conforme o Senhor tem nos ordenado. Então, nós vamos celebrar a ceia aqui, vamos fazer a leitura litúrgica, vamos fazer a oração e vamos entregar a ceia, o sangue e o corpo de Jesus em suas mãos. E aí vai ficar ao seu critério, tomar aqui ou na sua casa. Amém? Fique a seu critério nessa parte, mas você precisa estar na igreja. Você individualmente vai pegar o seu cálice. Aquelas pessoas que são mais velhas, que estão na idade acima de 60 anos, para essas pessoas, nós aqui vamos nos organizar para estarmos levando até a sua casa. Amém? Então eu peço aos irmãos e às irmãs que assim venham para a casa do Senhor na sexta-feira e no sábado, nos 3 horários, às 9 da manhã, às 3 horas da tarde ou às 7h30 da noite, no sábado e no domingo, e na sexta e no sábado, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. E no domingo de Páscoa são 4 horários. Os 4 horários são às 9 horas da manhã, às 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. Então escolha um desses horários e fale comigo, anuncia no grupo: ó pastor, eu vou estar no dia tal e vou estar no horário tal para recolher, para participar da ceia, para pegar o cálice
e para pegar o corpo do Senhor. Então escolhe um desses horários para que você esteja aí no grupo em nome de Jesus. Amém? E por que eu estou fazendo assim? Eu conto, em média, que a nossa igreja, a Paz e Vida Vila Mafalda, tenha uma base de 100 membros, contando com os obreiros e tudo, 100 membros. Assim, se eu divido a igreja em 10 horários, 3 horários no sábado, 3 horários na sexta e 4 horários no domingo, então em cada um desses horários há de ter mais ou menos 10 pessoas. Então nós faremos com que as pessoas se assentem aqui na igreja, separados por média de 2 metros, 1,5 metro para 2 metros. Colocarei avisos nas cadeiras, aonde que você deverá sentar, afastado um do outro. Teremos aqui álcool em gel, teremos aqui as cadeiras higienizadas, a distância exata, tudo certinho para que você possa participar em paz. Não vai ter um culto exatamente, mas vai ter a liturgia da apresentação da Santa Ceia. Então eu conto com você. E mais, amados, não esqueça de vir à casa do Senhor e trazer a sua fidelidade a Deus. Abençoa a obra do Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta de amor, com a sua oferta alçada, se assim você fez um voto com o Senhor. E também, se você assim se comprometeu com o que a rádio tem falado todos esses dias, com um projeto igreja, no valor de R$100. Amém? Então venha para a casa do Senhor, participa da ceia em nome de Jesus. E também abençoa a obra do Senhor com a sua oferta, com os seus dízimos. Amém? Estarei aqui te esperando em todos esses horários, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou à disposição para os irmãos me ligarem, entrar em contato comigo, tá bom, queridos? Um forte abraço a você, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.